Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Estamos mais uma vez começando uma reunião devocional da UPH. Queremos adorar o nosso Senhor na nossa sala de treinamento, nossa querida sala de treinamento dos homens, né? E vamos começar com uma palavra de oração. Vou pedir ao irmão Hélio para fazer uma oração, pode ser? Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, ó Deus, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, ó Senhor, para lembrarmos, ó Deus, do que Tu tens feito nas nossas vidas, ó Senhor, para meditar na Tua palavra, para te engrandecer o Teu nome. Ó Deus, obrigado pela oportunidade, Senhor, que Tu tem nos dado, Senhor, nessa tarde. Ó Deus, queremos pedir que nos abençoe, Senhor, que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para dar ouvido, Senhor, à Tua palavra, ó Senhor, e cultuarmos a Ti nesse momento, com gratidão. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Amém. Gente, deixa eu só conferir aqui a gravação, tá? Só para ver se está gravando, porque... Já pensou? Beleza, está sim. Tá aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 46. Todos têm Bíblia aí? Salmo 46, aqui na minha Bíblia, página 578, mas essa Bíblia é bem antiga, pelo visto. O título do Salmo é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Que maneira grandiosa, né, de nós lembrarmos dessas palavras no momento de adoração a Deus, porque é essa confiança que o salmista tem no Senhor que é a adoração verdadeira. Não é apenas um protocolo, não é o simples fato de você pegar um trânsito e vir para a igreja, não é o simples fato de você ler uma ou outra passagem bíblica, você saber uma ou outra verdade, na hora de você fazer algumas orações, você falar até com convicção das coisas que você está falando, mas é a confiança verdadeira de que realmente é o nosso socorro no momento da tribulação. O pregador de hoje de manhã, o pastor Jaime Kemp, ele por 2 vezes mencionou, né, a questão dos tempos difíceis que a gente está vivendo, né, e o como Deus tem preparado o seu povo para momentos difíceis, mas que a nossa certeza de que Deus protege e nos guia nunca possa estar se distanciando da nossa mente. Amém. E esse seja o nosso louvor, essa confiança, esse poder, você, mesmo numa cidade como o Rio de Janeiro, totalmente
arruinado em termos de moralidade, você pegar uma condução e ir à sua casa e você estar protegido, né? E você ficar... Deus ter um cuidado nos mínimos detalhes, não deixando faltar nada. Esse sentimento de paz que nós precisamos sair daqui, né, nessa reunião, estimulados a ter. Nós já lemos o Salmo e agora a gente vai cantar um louvor para enfatizar bem isso nas nossas vidas. Acredito que todos conheçam, né, aquele louvor: grande é o Senhor. Grande é o Senhor. É do cantor? Não. Não. Mas é mais Campos. Ademais de Campos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Grande é o Senhor. Né? Se alguém tiver com a Bíblia, é o Salmo 48, a gente leu o 46, por um Salmo 48, algumas palavras. Né? Já lembrei agora. Vai botar o som junto? Não. Vou puxar aqui então. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Amém. Convido aqui à frente o nosso irmão, amigo, querido presbítero. Um grande privilégio trabalhar ao lado desse homem, gente. O privilégio é meu. É uma bênção, né? E queremos que o Senhor use a sua vida Amém. no nosso meio essa tarde, né? Como você já tem usado, né? Na área da educação da igreja. Vamos orar, meus irmãos. Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo Denilson. Muito obrigado, Senhor, pela sua disposição, pelo seu empenho, Deus, pela sua família, aos teus pés. Nós te rendemos graças. Que Amém. privilégio, Pai, nós termos uma família, Pai, que vem à tua casa, Pai, que confessa o teu nome, Deus. Nesse instante eu te clamo pela vida dele. Usa ele nesse instante para trazer a tua palavra, Senhor, para as nossas vidas. Que isso nos sirva de inspiração para a nossa caminhada contigo, Deus, e que realmente nos fortaleça, especialmente nos momentos mais difíceis, Deus. É isso que nós te clamamos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Se eu vir, você vai usar o quadro. Eu vou só fazer um... Eu fiz essas anotações aqui. Não, mas deixa eu... É só uma referência aqui. Beleza. Deixa eu ajudar. Aqui tá na... Pega o quadro todo. Então tá bom. Bem, meus irmãos, é um grande privilégio
compartilhar a palavra com os irmãos. No PH sempre sou abençoado, né, por estar aqui e poder compartilhar a palavra, ouvir a palavra também. Essa nossa reunião é muito abençoadora para as nossas vidas. E hoje nós vamos ler um livro. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filemon. É fácil entender porque nós vamos ler o livro, porque é um livro que tem apenas 25 versículos. A gente certamente vai se deter em umas partes, mas é interessante a gente ler. Obrigado. É interessante a gente ler todo o livro para ter a ideia do contexto. Então vamos ler o livro de Filemon. Achar o livro de Hebreus e no celular é mais rapidinho, porque tu vai direto. Livro de Filemon. É a epístola de Paulo a Filemon. São 25 versículos. Nós podemos ler de maneira alternada, né? Cada um lê um versículo. Então leio eu, Francisco, Hélio, Will, aí depois vai fazendo esse rodízio. Ter o prefácio e a saudação, ações de graça, Paulo intercede em favor de Onésimo, as comunicações pessoais, saudação e bênção. Então vamos começar. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente de teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ora, para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que o gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para eu, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se ele causar algum dano a você, ou lhe devo alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo.
e ao mesmo tempo preparo-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Né? Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Essa epístola de Paulo é bem interessante, né? Bem curtinha, né? Agora eu nem sei se nós podemos ranquear ele como o menor dos livros, porque tem livros dos profetas menores, isso é bem pequenininho, mas pelo menos do Novo Testamento é o menor, né? Com certeza. E ele é uma carta, né? bem íntima, né? de Paulo a Filemon, né? Um amigo, um filho na fé também, e ele escreve essa carta, na verdade é uma solicitação, né? Muito direta, né? Ele dá as saudações, né? Iniciais e finais, mas ele vai muito direto ao ponto do que ele quer, qual a sua intenção com essa carta, né? Essa epístola, ela narra o desfecho assim, de uma situação bem interessante, de que aconteceu quando Paulo, né, foi preso pela primeira vez, está preso em Roma, né? Lembra que ele havia sido preso em Jerusalém, depois ele solicitou como cidadão romano o seu direito e foi levado a Roma. Ele estava preso em Roma. E estando preso em Roma, aparece lá um outro prisioneiro, né, que ele conhece e começa a falar do amor de Cristo para ele, que é Onésimo, né? Onésimo era escravo. Onésimo era escravo justamente de Filemon, né, a quem Paulo teve como filho na fé, né? E veio acontecer a mesma coisa com Onésimo, né? Só que ele fala, em algema. Ele estava preso no caso, daqui a pouco aparece outro preso lá, que é o próprio escravo de Filemon. Olha que jesuicidência, né? Olha que coisa, né? Ele tinha um filho na fé e ele desse filho da fé, que era abastado, diga-se de passagem, né? Filemon, pelo que os historiadores dizem, né? E pelo que demonstram, ele era um homem de posse, um sonho. Aí, essa carta aqui foi escrita bem paralela à igreja de Colossenses, né? A igreja de Colossos, porque Filemon era de Colossos. A igreja de Colossos funcionava na casa de Filemon, né? A igreja funcionava lá. Então, é uma das coisas que corroboram que ele era um homem de condições, que tinha condições de receber a igreja ali, e sua família trabalhava, né? Sua esposa, né? Que é citada logo no início aqui, Áfia, né? E Arquipo, que era seu filho, né? Que também estava à frente da igreja que funcionava ali em Colossos, né? Então era uma família que trabalhava para a obra do Senhor. E é interessante que, com muitas posses ele tinha servos, né? Escravos, né? E Onésimo era um desses escravos, né? E o que tudo indica é que Onésimo causou um prejuízo na Filemon e fugiu, né? E ele fugiu. E ele fugiu para bem distante. Ninguém vai me achar. Ninguém vai me achar. Ele fugiu para Roma, que ficava muito distante daqui, né? Alguns dizem, aí requer a gente conferir com os historiadores, né? Que essa região onde ele estava aqui, Colossos, era o que seria hoje a Turquia, né? E ele fugiu para Roma, né? Que seria
que é hoje a Itália, né, continua sendo. Então é uma grande distância, né, que ele percorreu. Foi para bem longe, ninguém achar ele. E ele vai ali e é preso, né, pela guarda romana e vai cair no cárcere onde Paulo estava. Né? E Paulo falando ao seu coração, né, através da palavra de Jesus Cristo, pregando as boas novas do Evangelho, né? Onésimo veio até essa transformação, né? Veio se transformar, né? Veio se tornar uma pessoa digna, pronta para a obra do Senhor. E é até muito interessante que Onésimo tem um significado, né? Esse nome tem um significado, esse nome quer dizer útil, né? Onésimo, a palavra Onésimo quer dizer útil. Mas é até interessante essa carta, que por isso que eu acho que ela é bem íntima, né? Que a gente vê algumas coisas interessantes que Paulo escreve aqui. Ele faz um trocadilho com o nome do Onésimo. O certo, apesar do nome dele ser útil, ele falou, ele foi inútil para você, né? Um escravo que foge é inútil, né? E ele foi inútil, né? Mas ele vai se tornar útil, né? Porque ele conheceu o Evangelho, né? Ele faz uma solicitação para Filemão com muita humildade, né? Mas ele era pai na fé dele, né, de Filemão. Mas ele por algum momento, ele fala, poderia, né, pedir de outra forma, podia ordenar, mas ele solicita humildemente, né, esse velho aqui, que agora ainda estou preso, né? Então, me dá uma ideia de uma carta até, de certa forma, bem humorada da parte dele. E ele fala, eu poderia fazer isso, você me deve até a própria vida, né? Ele fala isso, né? Senão a gente não consegue ver a arrogância, mas consigo ver uma intimidade, né, que Paulo tinha com Filemão. E ele solicita isso, né, a Filemão. E assim, no que a gente vê dessa carta que ele escreve, a gente vê uma essência do perdão de Deus, né? O perdão que Cristo dá a alguém, né? Tornando-no livre, tornando liberto do pecado e também nos ensinando o perdão pelos outros. Então, se a gente fosse resumir, né, esse texto que a gente leu aqui, né, dando esse panorama, a gente poderia falar sobre o amor cristão. É isso que eu gostaria de falar, né, em alguns pontos do amor cristão. Vou botar aqui para poder colar aqui no... Eu quero falar alguns pontos, né, desse amor, né, que o Senhor nos mostra e que nós devemos tomar como base e praticar na palavra de Deus. Primeiramente, o primeiro aspecto, né, desse amor cristão está no versículo 4 e nós podemos ler novamente, que fala que é grato pelo bem dos outros. O amor cristão, ele tem gratidão pelo bem dos outros, né? Ele é grato pelo bem que é feito, né? Pelo que os outros nos fazem, né? Quando nós conhecemos o amor de Deus, ele nos move a querer fazer o bem, né? Somos movidos por isso, não porque isso vai nos fazer ganhar alguma coisa espiritualmente, na vida espiritual, né? Não que a nossa salvação depende disso, mas é o amor do Senhor que nos alcança, que nos move a isso, né? E isso nos satisfaz, nos traz alegria, né? Fazer o bem para os outros, né? Essa carta demonstra isso, né? Que Paulo, mesmo naquela situação adversa, mesmo em cadeia, né, ele intercede por Onésimo. Versículo 4 nos diz o seguinte:
Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Né? Ele agradece a Deus pelo bem que Filemão faz a ele, né? Que faz ao trabalho do Senhor, ao trabalho que foi iniciado e ele continuou. Muitas das vezes a gente deixa passar muito despercebido essas coisas, né? De agradecer, de chegar a alguém, manifestar a nossa gratidão, né? Pelo bem que é feito, né? A nós. Deixamos de manifestar uma situação boa, né? Às vezes, alguns pastores falam isso, é interessante, às vezes temos dificuldade de elogiar, porque pensar que isso vai criar uma vaidade, né? Mas o que cria vaidade é o elogio sem honestidade, né? De maneira hipócrita. Mas quando nós fazemos isso no Senhor, sermos gratos, né, por alguém ser uma bênção na nossa vida, é bênção para nós, para a pessoa que recebe isso. Então, muitas das vezes a pessoa é capaz de falar para todo mundo: o fulano é uma bênção, né? Às vezes a pessoa num círculo mais próximo, né? Às vezes até dentro da própria casa, a gente às vezes pode falar para todas as pessoas e às vezes pode deixar passar despercebido isso dentro da própria casa, sem reconhecer, sem ser grato, né? Sem manifestar o bem que aquela outra pessoa nos fez. Então, é grato pelo bem dos outros. O amor cristão, ele reconhece isso, né? Porque Deus nos deu um bem maior, que é a salvação em Cristo, né? Então nós somos constantemente gratos a Deus. E também devemos aplicar a isso a nós, uns aos outros, como irmãos, né? Como servos de Deus, de sermos gratos, né? Pelo bem que as pessoas nos fazem, né? Por recebermos o bem. Então Paulo nos ensina isso ao dizer que ele dá graças a Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, o que Filemão fez por ele, né? Outra coisa bem interessante, nós achamos no versículo 10, o amor cristão, ele procura o bem dos outros. O amor cristão, ele procura o bem dos outros. Paulo, ele naquela situação adversa, ele poderia nos ensinar: não, eu preciso focar aqui, o meu processo está correndo e eu tenho que ver o meu lado aqui. É isso que eu preciso, né? A prioridade aqui é minha, né? E eu não consigo ajudar agora. Desculpa, mas eu não vou conseguir. Mas devemos saber, né, que o amor que nos atinge, né, através do Senhor, ele deve nos impulsionar a procurar o bem dos outros, a fazer o bem, a sermos úteis, né? A poder fazermos isso. E é interessante, Will, no dia que eu recebi lá o convite, passou o sábado, quando eu recebi, eu pensei logo, né? Falei: Filemão, Onésimo, pensei logo nisso, né? Naquele dia mesmo. Aí o professor falou: sim, porque eu estava numa situação no trabalho, não entre trabalhos mas numa filial. Poxa, pessoal difícil de atender, né? Com uma má vontade. Falei: rapaz, má vontade. A pessoa veio de fazer as coisas com amor. Eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Aí socorro, eu falei realmente, eu lembrei do Onésimo, né? E dessa passagem aqui. Porque é muito importante, amados, que a gente procure não só as coisas para nós, né? Mas devemos servir ao outro, né? Somos servos de Deus, servimos a Deus, mas devemos procurar servir uns aos outros, né? O que eu posso fazer? Que talento eu tenho que eu possa ajudar, contribuir, né, para o bem de um irmão, de um doméstico na fé? Então, ele procura o bem dos outros. Versículo 10. Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo,
que gerei em algemas, né? Então ele pegou, né, naquela situação, não, tem que mudar essa história de Onésimo, porque ele era uma pessoa que tinha uma outra visão, mas foi alcançado pela misericórdia de Deus. E é até uma lição que fica, né, que nós temos a tendência, um retardo aí, né, uma linguagem meio moderna, um delay em aceitar Jesus, né, quando uma pessoa é convertida a Jesus recebe ela na hora. A gente demora um pouco mais, né? A gente é um pouco mais lento nisso, né? Ainda mais quando tu vê que às vezes a pessoa tem uma vida assim, bem distante mesmo, né? Para não dizer o mínimo, né? Aí tu fica, será, né? E nós somos assim, né? E devemos orar assim a Deus para que Deus limpe o nosso coração nesse sentido. Poxa, se o Senhor recebeu, quem sou eu para retardar isso, né? E é motivo de oração para nós, né? Para a nossa vida e para a vida daquele que é encontrado pelo Senhor. Então, Paulo, né, vendo isso na vida de Onésimo, ele intercede por ele. Ele se preocupa por ele, porque ele foi alcançado pelo Senhor, ele viu a transformação que só o Senhor promove na vida de qualquer um, né, em qualquer lugar, em qualquer tempo, né, de uma pessoa, no mínimo a dizer vigarista, né, fujona, né, ele foi alcançado pelo Senhor, né, através da bondade, da preocupação de Paulo. Então é uma lição para nós também. Nós que recebemos o amor de Deus devemos ter olhos atentos para isso, né? De pessoas que precisam a nossa ajuda, né? Se a gente não tem a confiança plena, né, do que aquela pessoa se transformou, né, foi alcançada, nós devemos orar no mínimo, né, orar pelas pessoas, né? Às vezes a gente tem dificuldade, né? Às vezes a gente tem dificuldade disso e nós devemos orar por isso. Eu quero dizer uma coisa, um bom exemplo. Às vezes a gente fala da situação política, não, vamos orar, e às vezes a gente tem uma dificuldade, né? Às vezes tem dificuldade, tu acha que não, esse daí não tem jeito, mas a palavra de Deus nos manda fazer isso, né? Nos manda fazer isso, então a gente tem que se policiar, né? Se policiar nesse sentido, né? Para que nós enxerguemos com o olhar de misericórdia que o Senhor tem, né, com cada um de nós. O amor cristão, o amor cristão trata honestamente os outros, né? Deve ser sincero, né? Você não deve querer disfarçar ou esconder nada. Vamos ver o versículo 12. E o que Paulo nos diz? Eu te envio de volta esta pessoa. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, ao meu próprio coração. É interessante, né, que Paulo ele se abre completamente para isso, né? Ele diz que antes ele foi inútil, né, aquele trocadilho, né? E atualmente, porém, ele é útil a ti e a mim, né? Aí ele fala, eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, meu próprio coração, né? Ele faz isso de coração aberto, né? Com toda sinceridade. É outra missão para nós, né? Quando nós fazemos o bem, devemos fazer isso de maneira pura, cristã, né? No mínimo, cristã não necessitaria explicações nenhuma, mas é de coração aberto, é com sinceridade, é com amor, né? É com ansiedade que aquela pessoa seja transformada, alcançada e que aquela mudança, né, gere frutos, né? As mudanças, né, geram frutos. As mudanças, elas não ficam estacionadas, né? Alcançam outras vidas, elas proliferam, né? E é isso que nós temos de ensino nisso também. Com o amor cristão, nós devemos tratar de maneira sincera
né, as pessoas, devemos tratar de maneira amorosa do ponto de vista cristão, porque se o Senhor alcançou, o Senhor há de continuar a boa obra. Outro aspecto do amor cristão é que ele leva os fardos dos outros. É interessante isso, a disposição de carregar os fardos dos outros. Não é fácil. Sabe por quê? Porque a gente tem muitos. Cada um de nós temos muitos, né? Muitos para carregar, os nossos próprios fardos. Mas é interessante que a palavra de Deus nos chama para isso, né? Para nós levarmos as cargas uns dos outros, né? Termos em mente a dor do outro, né? E interceder pelo outro. Versículo 18 nos diz o seguinte: e se algum dano ele te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. É interessante que aí, ao ler esse texto, não sei isso. Paulo está preso, né? Está encarcerado, e está com essa bola toda. Né? Como é que ele consegue isso? Né? E assim, fora da onde ele tirava os recursos, à disposição dele por aquela vida. Né? Quando nós estamos dispostos a levar os fardos uns dos outros, a gente procura ao máximo, né, que nós podemos ajudar as pessoas. Não é apenas com recursos, mas com as nossas capacidades, né, com o trabalho das nossas mãos. Né? Às vezes a gente não tem o dinheiro mesmo, né? Mas tem tantas coisas que nós podemos fazer, né, para abençoar, né? E principalmente, nesse caso aqui em particular, aqueles que passam a fazer parte, né, do reino de Deus. Devemos ter esse olhar, né, esse olhar de misericórdia, esse olhar de amor de quem carrega, né, as lutas, os fardos uns dos outros. Muitas das vezes as pessoas chegam até a igreja, né, e as próprias lutas que ela tem acabam fazendo com que ela se distancie do caminho do Senhor. As pessoas que a gente já viu, né, se converter na nossa vida, depois, onde está? Abandonou. Né? Então, se nós pudermos fazer parte, né, da história, né, de alguma forma, nós estaremos abençoando. Eu tenho uma experiência que é bem interessante na minha mocidade. Eu quando ia para a igreja, a mocidade sempre começava às 7 horas, né, ou 17 horas, né? E tinha passava na esquina da igreja, tinha um botequim, né, tinha um homem que estava sempre lá, o João, né? Era um bebum lá, né? E eu sempre falava de Jesus para ele e tudo. E um dia o João começou a mudar de vida, né? Começou a ir à igreja, esse tal, né? Fazer parte, né? Disse que se decidiu. E depois disso, né? Passando algum tempo, ele recaiu de novo, né? Que é uma luta, o alcoolismo é uma luta terrível, né? E eu voltei a conversar com ele, né? Falar. Aí o João não tinha jeito, o negócio dele era bacana. Mas aí eu passei, quando passava batido, assim, né? Nem falar com o João, passava direto. Eu fiquei chateado com o João. Recaiu. Aí um dia ele me cercou, mas ele chorou tanto, me abraçando, me movendo tudo, né? Já bêbado, né? Ele falou: não faça isso comigo, não me abandone, continue lutando por mim. Eu falei: mas João, você tem que lutar também. Mas assim, essas palavras dele não saíram da minha mente. Continue lutando por mim. Eu não consigo, é difícil. E é muito difícil. Às vezes nós pensarmos nisso, né, a gente acaba desistindo. Mas devemos pedir força ao Senhor, né, para isso, para sermos aquele que carrega as dificuldades. Às vezes tem lutas, tem vitórias que são mais difíceis, né, para as pessoas. Às vezes precisa um acompanhamento de uma ar, né?
Isso, levar ele Isso, ir junto com ele, exato. começar novamente a ser. Porque às vezes tem coisas que precisa dar a mão mesmo. Eu conheci um senhor na minha igreja também, que ele era casado com a minha chefe quando eu tinha meus 15 anos. Ele tinha sido alcoólatra de cair na rua. Né? E quando ele foi transformado pelo poder de Deus, ele nunca mais pôs álcool na boca. Exato. Mas ele conta que até hoje, quando ele vai em festas, o pessoal oferece. Né? Ele fala não, porque ele sabe que um dia após o outro. Um leão a cada dia. É aquele propósito do ar. Todo dia eu tenho que renovar o meu voto. Porque sabe que se der uma brecha, acaba caindo. Caio, eu me lembro, eu trabalhei com um senhor que é até irmão, eu conheci no trabalho, mas ele era irmão de uma igreja presbiteriana lá para Campo Grande. E aí ele estava conversando sobre aquele negócio, o cristão bebe um vinho, bebe não sei o que. Aí ele falou, se tem alguém que bebe, não importa, mas eu sei de onde eu vim. Ele falou, se o meu fraco é cachaça, o diabo nunca vai me dar bananada. Então, ele falava isso. Então, é uma luta a cada dia, né? Os nossos vícios, né? São lutas a cada dia, os nossos pontos fracos, né? E é nisso aí que qualquer um de nós pode ser mais tentado, né? Por isso que devemos estar sempre buscando a presença de Deus ou sustentando outros irmãos. E, finalmente, esse amor cristão, ele crê na melhoria dos outros. Né? Até a gente já falou rapidamente mais para trás sobre isso, de acreditar na melhoria dos outros. Paulo empenhou a sua palavra sobre Onésimo. Ele poderia pensar, será que esse rapaz vai recair de novo, vai vacilar de novo? Ele empenhou a sua palavra, né? Primeiro porque ele viu ali transformação nele, certamente, né? Onésimo, ele viu que ele se transformou, né, através da palavra do Senhor, através do Evangelho, né, que é uma bomba poderosa, né, é uma dinamite, né, que muda o homem, né, que afasta ele do pecado. Né. Hoje eu vou falar pela terceira vez, né, é isso que deixa muita gente doida hoje em dia, porque o Evangelho causa prejuízo. Causa prejuízo, né, para aquelas pessoas que consumiam ou droga, ou bebida, ou qualquer outro tipo de consumo que é típico do pecado. Ele não consome mais, ele se afasta disso, né? Então, com isso vai embora muitas coisas, né, muitas fontes de renda. Por isso que o Evangelho é tão perseguido, né? E é uma coisa até que devemos ter em mente, né? Hoje na pregação do pastor Jaime Kemper, ele teve uma hora que falou, não sei se vocês estão entendendo, nós estamos caminhando para tempos difíceis, tempos de perseguição, né? Quando ele falou da luta, né? ou muitos cristãos que ainda estão na mamadeira, né? Estão fracos. Então, irmãos, devemos buscar a cada dia, né? ao Senhor, nos enchermos dele e, através disso, desse amor que nós recebemos do Senhor, sermos assim para os outros, ser gratos pelo bem que eles nos fazem, procurarmos o bem dos outros, dessas pessoas, né, que foram encontradas pelo Senhor, tratar com honestidade, sermos sinceros para com os outros, né? Levarmos os fardos uns dos outros, né? Ajudarmos, sustentarmos com o que nós pudermos, seja posse, ou seja, as nossas mãos, né? E crermos na melhoria desses outros, né? Dessas pessoas, através do Senhor, né? E orarmos, né? Para que o Senhor sustente cada um de nós a cada dia, né? Tanto a nós quanto a essas pessoas que se convertem, e acreditar no perdão, porque Filemão, ele nos dá uma grande lição. Eu podia falar, Paulo,
ser muito bacana, ser gente boa, mas ele não dá. Porque o que Onésimo merecia, sendo ele escravo naquela cultura e sendo fugido? Ele poderia ser morto, né, da forma que o seu dono quisesse, decapitado, ou podia ter uma pena mais leve, né, levar uma marca na testa de quem era um escravo fujão. Mas Paulo intercede para que ele seja tratado agora não mais como escravo, não como uma pessoa inútil, mas como uma pessoa útil, né, ao reino de Deus, uma pessoa que era transformada, que fosse tratado como um irmão, né, na fé. Então, eu acho que é uma grande lição, né, de perdão e de amor cristão que devemos aplicar nas nossas vidas. Mesmo que os dias sejam daqueles que a gente é puxado para não crer nisso, né? Não, as pessoas estão muito difíceis, né? Cada um na sua. A gente é levado o tempo todo para isso, né? Parece que é como se a gente estivesse sendo adestrado, a sociedade está sendo adestrada para isso, para ser individual e não pensar no outro. Mas a palavra de Deus nos conclama, nos convida a cada dia para nós agirmos com o amor de Cristo, né, nas nossas atitudes. Né, que o Senhor nos permita, né, e nos dê a oportunidade de seguirmos assim, né, para a honra, para a glória do nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Denilson, meu irmão, muito obrigado por essa palavra. Eu que agradeço. Nessas horas a gente agradece a Deus por termos tecnologia de ficar gravado essa pregação para revisitar outras vezes. Amém. Sensacional, meus irmãos. Amém. Deus abençoe Amém. cada vez mais. Amém. Obrigado. Meus irmãos, glória a Deus por isso, né? Por a gente ter essa dimensão daquilo que é a marca do servo de Deus aqui na terra, daquilo que deveria ser, sabe, a primeira coisa que as outras pessoas que estão no mundo enxergam, e às vezes a gente tem dificuldade, não vamos mentir, né? Então, que essa carta de Filemão, esse estudo, essa reflexão, realmente nos esteja ajudando, especialmente a ser mais tolerantes com aquelas pessoas que a gente tem certa dificuldade, né? Eu já tive muitas surpresas aqui nessa igreja mesmo a respeito de mudar a mente em relação àquilo que eu pensava a respeito. Então, meus irmãos, que a gente esteja desenvolvendo isso aqui. Estejamos desenvolvendo isso. Para a glória do nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos concluindo a reunião, mas seguem alguns avisos muito importantes para esse final de semana e já domingo que vem, né? Esse sábado, às 8h30, na Igreja Presbiteriana de Olaria, vai acontecer o Congresso Sinodal da UPH. Então, eu me dirijo aqui aos sócios da UPH, que vocês estão convocados a representar a nossa federação, né? Todos os sócios da nossa UPH local são representantes da federação também, né? Para estarem representando a nossa federação nesse congresso, né? Vai ser às 8h30, com o café da manhã, e logo em seguida a gente vai ter um momento devocional e logo em seguida a parte administrativa. Então, fica aqui a convocação, tá, meus irmãos? E no domingo, a gente vai ter, a gente vai ajudar a SAF, né, naquela ação de venda após o culto da manhã, para a gente arrecadar auxílio, né, para a festa da família na roça. Só para deixar muito claro o que é esse período de ajuda, né? Por que as pessoas estão vendendo cachorro-quente, lanche ao final do culto, é para a gente poder custear o toldo, que é um aluguel caro, né, para a festa. Muito necessário, porque no ano passado eu tive com a minha filha, foi um dia chuvoso pra caramba. Se não tivesse, não teria festa. Se não tivesse toldo, não teria festa, gente. Então, é caro, mas é importante. Então, a organização sentou, viu qual era o custo, né, o toldo, dos brinquedos. Tinha mais uma coisa também. Basicamente isso, né?
voltando mais para o PH nosso, né? Cada uma das sociedades internas vai colaborar com os brindes que vão ter lá nas brincadeiras e tal. Então, tudo isso a gente está tentando, de alguma maneira, arrecadar isso entre nós. Eles orçaram quanto que vai ser? Algo em torno de 6 mil. 6 mil. Ficou para cada sociedade? Não para cada sociedade, valor total. Então, distribuído essas frentes que tem acontecido depois dos cultos, vendendo e tal, para arrecadar esse dinheiro. Não é só o PH que está fazendo isso, não. Não, mas depois foi ser distribuído 6 mil por cada sociedade. Não tem uma distribuição. Não é que cada um vai ficar com uma meta. Não existe isso. A gente vai cada um contribuir com aquilo que pode. Né? Então, a gente vai auxiliar a SAF nessa frente que vai ter no domingo que vem. E no dia da festa, nós ficamos de levar alguma coisa? Ficou acordado alguma coisa no dia do evento? No dia da festa, o PH geralmente fica empenhada no serviço de refrigerante. Né? Então, mas isso fica mais para frente. Para o momento agora, fica essa ação que a gente vai fazer em parceria com a SAF. Peço a ajuda dos irmãos para estarem disponíveis no culto da manhã, né, para a gente auxiliar as irmãs que trouxerem, né, vai ser na parte da manhã? Depois do culto. Depois do culto. E a outra maneira é fazendo um depósito do valor que vocês podem colaborar, qualquer valor, tá? Nessa chave Pix, é a minha chave, para não misturar com a da caixinha da UPH, que é o nosso tesoureiro. Eu mesmo me prontifiquei a fazer isso para que ficasse mais organizado. Né? Então, para ajuda para a festa na roça, na minha chave, e para a caixinha da UPH, o pessoal tem depositado a ACI, né, a per capita, pode depositar O valor da ACI hoje é R$31. Tá bom? Quase todo mundo já contribuiu. Quase todo mundo já contribuiu? Já. Acho 9 pessoas. São 19 sócios. Tá faltando 10. Eu acho que está faltando. Né? É difícil para todo mundo assim agora. Mas a gente está com a área avançada, né, gente? Que horas são? Exatamente 5h41. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar, vamos fazer um breve lanchinho ali antes do culto e vamos ao moto. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união fraternal. Amém.